Seja muito bem-vindo, você, meu amigo e minha amiga, que vai prestar o concurso para a Guarda Civil Municipal de Serra, no Espírito Santo. Salário excelente. Eu sou o professor Magno Assis, estou aqui para te dar uma dica de direito constitucional. O que está aqui? Concurso público, duração, porque isso aqui foi a nossa dica passada, eu acabei de gravar. Sabe o que você vai fazer? Quer resolver essas questões que a gente vai passar agora? Que essa dica hoje é de questões. O que você vai fazer? Vai voltar lá, se você quiser, né, seguir a sequência lógica. Se não quiser, pode assistir primeiro, depois você volta lá. Assiste a nossa dica 1 e dica 2 de Guarda Civil Municipal de Serra. E a última dica aqui, essa dica de questões focadas na banca IDECAM. Então, essa dica de questões é muito importante para você. 30 minutos que a gente vai esmiuçar questões. Lembrando que quem é meu aluno está acostumado, eu não vou aqui passar gabarito só. A gente vai esmiuçar cada alternativa, porque pode ser que não vai cair igual, provavelmente não vai cair igual, mas cai ali bem parecido e a gente discutindo que a gente chega no denominador comum, beleza? Vou passar para você já aí o que tem no edital, né? Toda dica eu estou passando isso aqui. Lembrando que Guarda Civil Municipal de Serra são 150 vagas. A banca IDECAM, remuneração, uma das maiores que eu já vi para a Guarda Municipal, tá? Vou falar a verdade, eu não vi uma Guarda Municipal que paga tanto quanto essa. São R$ 9.614. A idade entre 18 a 35 anos e a prova vai acontecer no dia 3/12 de 2023. Se não mudar nada, nível médio. Então, a sua chance é agora. Busque a sua vaga, deixe as pessoas se acotovelarem pelas outras 149 vagas. Uma vaga já é sua, isso não é papo de professor. Se você fizer tudo direitinho, né, a sua chance é agora. Lembrando que nível médio não são tantos concursos no Brasil. Então, se você tiver o nível médio, a sua chance é agora. Para isso, você tem que estudar de forma cadenciada. Você pode ver esses vídeos no YouTube e tal, beleza. Mas você tem que ir seguir os canais, tipo o canal aqui da Vale, seguir os professores, focar bastante. E se você quiser estudar com tipo esse aí, tá vendo isso aí, ó? O edital verticalizado que a gente chama. Esse edital verticalizado é o tanto de assuntos selecionados pela própria banca. O que você vai fazer? Você pega esse edital verticalizado e começa a marcar. Tudo isso tem na plataforma da Vale. Então, antes de mais nada, te convido aqui a clicar no botão gostei, já ajuda aqui, né? Se você não gostar, depois você desclica, mas clica agora. Ative as notificações, se inscreva no canal, ative o sininho, você vai ser avisado tudo que sair desse concurso e dos demais. E também não deixe aí de comentar aqui embaixo, isso ajuda muito o nosso canal que está crescendo e o canal aí a continuar disponibilizando esse tipo de conteúdo gratuito, questões gratuitas. O canal vive disso, né? Dessa interação de vocês que mostra que o vídeo tem relevância. Guarda Civil Municipal de Serra, gratuitamente aqui uma aula para você, muito importante de questões. Se você quiser conhecer a plataforma da Vale, lá tem bastante questões, várias coisas focadas na banca. Então, se você tiver na dúvida, chama aqui um colaborador da Vale. Lembrando que se qualquer dúvida que você tiver dessa ou de outro assunto, pode me chamar no @magnacis44. Sem mais delongas, vamos às nossas questões que eu separei aqui da banca IDECAM. Essa questão foi de 2023, recém-saído do forno. A IDECAM, assim como algumas bancas, a Selecom também faz isso, gosta de contar uma historinha. Então, assim, vão entender um pouco a banca, porque às vezes você sabe muita coisa, já fez alguns concursos, só que cada banca tem um jeito específico, né? Algumas bancas são bem parecidas com as outras. Como é letra de lei, as bancas não podem muito divergir do que está escrito. Na verdade, não pode divergir nada, né? Pode mudar ali alguma questão sem mudar o sentido. Então, elas focam muito, tem banca com enunciado é grande e as questões são pequenas. Tipo a Selecom e a IDECAM também é desse jeito. Vem estudando essa banca há algum tempo, e eu posso afirmar para você que é muito grande, principalmente nessa área minha, eu posso falar da minha área, obviamente, bem esse tipo de questão que você vai ver aqui agora. Então, se para essa questão, é uma questão nova de 2023, justamente para a gente discutir o tipo de questão. Conta uma história para você interpretar, mas à luz da Constituição. Então, muito cuidado, que às vezes o que está na prática não é o que acontece na teoria. Então, você vai responder de acordo com o que está escrito na Constituição. Beleza? Não pode sair dela. Então, à luz da Constituição, ó, um escritor escreveu um romance que se tornou recorde de vendas no Brasil. Até então, você só tem que saber que tem um direito autoral aqui. Interessado em saber mais sobre os seus direitos autorais, consulta um advogado que informa corretamente de acordo com a Constituição Federal. Então, de acordo com a Constituição Federal, os direitos autorais são: os direitos autorais do escritor são válidos, no mínimo por 10 anos. Os direitos autorais do escritor são válidos por, no máximo, 10 anos. Aí o candidato já fica doido. Ele fala assim, máximo ou mínimo. Tem o escritor o direito privativo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras pelo prazo de 30 anos.
transmissível aos respectivos herdeiros na forma da lei. E a letra D. O escritor possui direito exclusivo de utilização e publicação da reprodução de suas obras, sendo transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. E aí, o que você responderia? Você está pronto para responder uma questão simples dessa? Questão simples, porque esse aí é artigo 5º. Artigo 5º, o candidato tem que estar com ele na ponta da língua. O artigo 5º é o único artigo que eu posso falar assim, ó, tá no seu edital e vai cair na sua prova. Porque artigo 5º, alguma coisa vai ter de artigo 5º na sua prova. É impossível, quase que impossível. Não vou falar impossível, porque né, é quase que impossível fazer hoje um concurso público, principalmente nessa área de segurança pública, sem colocar aí alguma coisa de artigo 5º. É quase que impossível. Então, deixa eu separar para você aqui, ó, essa parte que fala sobre esse assunto na Constituição, para a gente contextualizar, para não ficar somente a palavra do professor aqui, ó. O que está dizendo aqui, ó? Artigo 5º, inciso 27. Artigo 5º, 27 diz o seguinte, ó. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. A Constituição não traz, nesse caso, um tempo. Então, a banca colocou ali 10 anos de mínimo, 10 anos de máximo e 30 anos. E no último, na letra D, ela copiou e colou para você confundir. Então, aquela pessoa que não está acostumada com esse tipo de banca fica desesperado, porque ele só lembra ali daquelas coisas que ele decorou. Então, aqui meus alunos sabem, quem assistiu as outras dicas sabe, eu prezo para o aluno saber, não para o aluno decorar. Então, ó, direitos autorais, ó. Direitos autorais. No artigo 5º. Pode cair uma questão igual a essa? Obviamente que de igual não vai cair, mas esse é um assunto que a banca está cobrando. E aí, ó, mas é agente fiscalizador de trânsito e transporte, tá vendo? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver direito autoral com agente de trânsito, mas cobrou. Do mesmo jeito que guarda civil municipal, pode ser, e é lá do Ceará. Pode ser que venha cobrar uma questão parecida? Pode, então você tem que saber. Direitos autorais não tem prazo definido. Tem prazo? Tem. Na Constituição Federal, na CF. Não tem. O prazo é fixado em lei. Por quê? Vai depender. Depende de cada caso. Depende de cada situação. Não é caso específico, depende de cada situação. Então, prazo definido em lei não deixou na Constituição. Qual o prazo? Não vou falar com você que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui. Então, o que tem pra gente aqui? Ó, escritor possui direito exclusivo da utilização, publicação e reprodução das obras, sendo transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Isso aí são direitos imateriais, né? Direito aí à reprodução das obras. O pai escreveu um livro, o livro é best-seller. O filho continua recebendo aí como direito de herdeiro. Depois cai no domínio público, depois de um certo tempo, né? Algumas obras já podem ser reproduzidas sem pagar os herdeiros aí do autor. Mas isso aí varia bastante de país para país e o Brasil não fixou isso na Constituição. Número 1, resposta letra D. Espero que você tenha respondido. Muita gente nessas questões respondeu letra A ou B, porque foi induzida ao erro. E no máximo, no mínimo, deve estar entre uma dessas duas. Não é. Número 2, sem mais delongas aqui para a gente conseguir chegar no final dessas questões. Considerando as disposições da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a República Federativa do Brasil, mais uma vez, ano 2023, a banca IDECAN, é a banca sua aí, cuidado. República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e social, econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Está escrito na Constituição? Falando da América Latina, será? Não era América do Sul, não? Vamos ver. Os municípios e o Distrito Federal são entidades dotadas de autonomia e soberania. São poderes da União, interdependentes e harmônicos entre si. O Legislativo, Executivo e Judiciário. Nossa, isso é difícil, hein? Garantir o bem de todos e erradicar a pobreza são fundamentos da República Federativa do Brasil. Então vamos por partes. Essa questão, a resposta dela está entre o artigo 1º e o artigo 4º. Então o que a gente tem que entender primeiro? A gente tem que entender o que são os fundamentos, o que são os princípios fundamentais. Primeira coisa de tudo, cuidado com duas palavrinhas que podem te pegar aí, duas palavrinhas primordiais. A primeira é na letra B,
fala o seguinte: autonomia e soberania. Quem tem soberania é só o Brasil. Municípios, estados, Distrito Federal não tem soberania, tem autonomia. Soberania não tem. Então a letra B eu tiro de cara, porque não existe soberania para municípios e Distrito Federal. Somente para o Brasil. A República Federativa do Brasil tem soberania. Ou seja, tem precedência aí, soberana, pode declarar essa soberania. Município, estado, Distrito Federal tem autonomia, não tem soberania, ou seja, não são estados separados, não podem pedir aí separação, a união é indissolúvel. Então, pela letra B, a gente descarta. Vamos por anulação, como eu farei essa questão se eu não lembrasse? Obviamente, eu sou professor, eu bati o olho na questão e resolvi. Só que eu estou pensando com o seu pensamento aí. Letra B, tira de cara, soberania não tem. A letra C, ó, tem uma palavrinha aí, ó, interdependentes. Os poderes, os três poderes, não são interdependentes, são independentes. Interdependentes é que um depende do outro. Cuidado, uma palavrinha muda todo o sentido. Interdependente é que tem interdependência, um depende do outro. Independente é que um não depende. Os três poderes são independentes e harmônicos entre si. Não existe uma hierarquia entre eles. Um pouquinho que mudou, ele colocou interdependente e já confundiu. A banca é capciosa, cuidado. Letra C, então, essa palavra interdependentes, para estar correto, deveria vir independentes. Então, vamos na letra D. Garantir o bem de todos e erradicar a pobreza são fundamentos da República Federativa do Brasil. E aqui, ó, eu quero chamar a sua atenção para a Constituição Federal. Olha o que vem dizendo aqui, ó. Ó, olha o artigo 3º. Vou marcar para você aí, ó. Artigo 3º. Primeiro tem que ler o título, cara. Princípios fundamentais. No princípios fundamentais tem o artigo 3º. São objetivos da República Federativa do Brasil. Então, aqueles verbos que estão ali são objetivos. Os fundamentos estão aqui, ó. Fundamentos, ó. Fundamentos estão aqui. Esses são os fundamentos. Artigo 3º não são fundamentos, são princípios fundamentais. Já falei isso aqui em várias aulas, vou chamar a sua atenção de novo. Deixa eu só pegar a câmera aqui, ó. Cuidado para não confundir fundamentos com princípios fundamentais. Cai direto, ó, 2023, caiu agora. A banca gosta de fazer isso. A IDECAN, então, é mestre de fazer isso. Ó, artigo 1º ao 4º. Artigo 1º ao 4º trata dos fundamentos. Fundamentos é um conjunto dos princípios fundamentais, quer dizer, princípios fundamentais. Dentro deste conjunto de princípios fundamentais, eu tenho o artigo 1º, tenho o artigo 2º, tenho o artigo 3º, tenho o artigo 4º. O artigo 1º chama fundamentos. Fundamentos. Todo fundamento é um princípio fundamental, mas nem todo princípio fundamental é um fundamento, você concorda comigo? Conjunto, ó. Todo princípio fundamental é um fundamento? Não, mas todo fundamento é um princípio fundamental. Então, o artigo 1º está dentro dos princípios. Mas quando eu pergunto se o artigo 3º é um fundamento, isso é errado. Porque o artigo 3º são os objetivos. É onde eu quero chegar. Fundamento é base, aqui é objetivo. Ele te deu alguns objetivos e perguntou se é fundamento. Por isso que está errado. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo os slides aqui, para você ver. Ó. Olha aqui. Letra D. Garantir o bem de todos e erradicar a pobreza são fundamentos da República Federativa do Brasil. Não são fundamentos. Está correto isso aqui? Tá, mas não são fundamentos. Está desse jeito na Constituição, só está escrito no lugar errado aqui. Ó. É como se dissesse, garantir o bem de todos e erradicar a pobreza estão escritos no artigo 1º, que para ser fundamento tem que estar no artigo 1º. Não está. Garantir o bem de todos e erradicar a pobreza são princípios fundamentais do artigo 3º, que fazem parte dos objetivos. Então só sobrou a letra A. E a letra A tem na Constituição desse jeito? Vamos ver se tem? Deixa eu só colocar aqui, ó. Constituição, olha aqui. Vamos voltar aqui. Vamos colocar para você aqui, ó. Tá escrito desse jeito, nunca li isso, professor. Caiu isso numa prova minha e eu errei na época, acho que foi em 2016 ou 2015. Eu errei isso aqui, porque eu li tudo dos princípios que regem as relações internacionais, o artigo 4º, que também faz parte dos princípios, e não lembrava disso aqui. Ó. E eu vou te falar uma pegadinha que caiu disso aqui há pouco tempo. Ó, parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma sociedade, de uma comunidade latino-americana de nações. Está aqui, copiado e colado. A banca foi lá, colocou, muita gente errou e, infelizmente, né, quem não estudou na Vale que errou, quem estudou na Vale não pode errar isso aqui. Está lá, ó, letra A, resposta letra A, copiado e colado. O que eu quero que você entenda comigo aqui? Ó? Vem cá. América Latina. Caiu na prova aqui de Polícia Penal de Minas Gerais. O seguinte, nunca esqueço isso. Polícia Penal,
Foi processo seletivo da Polícia Penal. Falando o seguinte, trocaram a América Latina desse parágrafo 1 do artigo 4º. Onde está isso aqui? Artigo 4º, parágrafo único. É a nossa resposta aí. Qualquer dúvida, vai dar uma lida lá de novo. América Latina. Colocaram América do Sul. Cuidado, América Latina são os países que falam português e espanhol aqui. América do Sul são da Colômbia para baixo, não é a mesma coisa. Então, a banca colocou América do Sul e estava errado, muita gente errou. Então, essa aí está certinha, tá? América Latina. Se colocar América do Sul, você vai colocar errado. Por eliminação, eu falo, mas é uma pergunta capciosa. Então, número 2, resposta, letra A. A gente vai discutir cada um. Essa é mais fácil, né? De acordo com a Constituição de 88, em caso de guerra declarada, está vedada a aplicação de pena de... Olha, em caso de guerra declarada, está vedada a aplicação de pena de suspensão de direitos, morte, banimento, interdição de direitos. Tá vendo? A pergunta é mal formulada, mas cai desse jeito. Cuidado, cuidado. Suspensão de direitos pode ter? Pode. Pode ter suspensão e interdição, não pode ter cassação de direitos. Então, eu tenho duas penas previstas e 2 penas proibidas. Só que nas penas proibidas, eu vou chamar isso aqui na Constituição para a gente discutir. Quer ver? Ó? Vou colocar na página aqui para a gente discutir isso aqui, porque isso aqui ó, já abre um parênteses para a gente estudar uma coisa muito importante. Eu tenho 2 penas permitidas e 2 penas proibidas. Só que dessas penas proibidas, que é a morte e banimento, eu tenho a exceção da pena de morte em caso de guerra declarada. Então, em caso de guerra declarada, a única que está vedada de ser aplicada é de banimento, que é de morte, no caso de guerra pode ter. É uma pergunta mal formulada, mas cai na prova. Então, não discuta, essa pergunta é mal formulada, está na hora da prova. Não estressa, não. É só você pensar, penas proibidas e penas privativas, penas proibidas e penas previstas. 2 aí são previstas. Você ficaria entre B e C. Só que na B, você sabe que tem exceção. Aqui está mal formulada a questão, mas não fica brigando com a banca, não. Professor, onde que eu vejo isso? Artigo 5º de novo. Ó, aqui, ó. Artigo 5º. Deixa eu pegar aqui e marcar para você, ó. Ó. A lei regulará a individualização da pena, entre outras seguintes. Aí perguntou isso aqui, ó. Isso aqui é uma pena... Essa aqui, independente de ter guerra ou não, não vai ter, ó. Porque é uma pena prevista. Pode ter pena de suspensão e interdição. O que não pode ter é pena de cassação. Ah, professor, mas o deputado, o vereador não tem cassação de mandato? Mas mandato não é direito, não, jovem. Mandato não é direito. Mandato não é direito. Tem cassação de mandato. De direitos, pode ter suspensão ou interdição. Interdição. Não pode haver, não existe possibilidade de cassação de direitos. Professor, qual a diferença? Suspensão e interdição tem prazo para acabar. Ah, foi suspenso os direitos políticos por 8 anos, enquanto durar a pena. Cassação seria eterna, ou seja, você vai ser apenado a ficar eternamente sem votar. Não tem. Cassação de direitos não existe como pena. Tem cassação de mandato, mas mandato não é direito. Direito de ir e vir, direito do voto, direito político, direito à nacionalidade. Não existe pena de cassação, porque ela seria uma pena eterna. Existe pena de direitos, suspensão e interdição. Cuidado. E essa está lá. Suspensão e interdição está aqui, ó. Então, tem as penas proibidas, que está logo abaixo. No artigo 5º aí, ó, inciso 46 e 47. Aí não haverá penas. Essas aqui são as penas proibidas. Penas proibidas. Eu tenho a pena de morte, que é proibida. A pena de morte é uma exceção, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, que fala que ela é de fuzilamento. Caráter perpétuo, não pode ter uma pena de perpétuo, a pessoa pode ser condenada a 200 anos, igual a gente já viu, né? Soma de crimes aí dá 200 anos de pena, o cara não vai pagar, obviamente, né, o máximo é 40. Mas ele pode, somando os crimes, ele pode, mas não pode ser perpétuo. Trabalhos forçados também não pode ter, banimento e cruel. Então tem 2 penas aqui, a banimento e a de morte, são penas proibidas. Só que a de morte é a única que tem exceção, aí que pode ter em caso de guerra declarada, e é a nosso gabarito. Certo? Então, ó, não discuta com a prova. Está mal formulada? Tá. Mas a de 2023 não foi anulada. Não entraram com recurso e tal, não foi anulada. É uma questão fácil, não briga com a prova. Beleza? Resolva,
Depois você vai discutir. Fala, mas parece morte, mas será que é uma pegadinha? Não era uma pegadinha, é só uma questão mal formulada, beleza? Então vamos lá. 4. Cai muito questão desse tipo também. Ó. A IDECAN gosta de duas coisas primordialmente. Tem essa questão, tipo essa questão 3 aqui, que é uma questão que toda banca tem. Aqui não tem o DNA da banca aqui, porque toda questão de banca vai ter perguntas e alternativas. Mas aqui ó, mostra bastante o DNA da banca. O jeito que a banca, a forma que ela gosta de cobrar. Uma delas é a questão que eu te falei. Ela conta a história, fala, fulano de tal... tantos anos, pode se candidatar não sei o quê, ou fala o seguinte, fulano de tal tem uma obra, quanto tempo essa obra vai durar, quanto tempo vai durar os direitos autorais, e também tem esse tipo de questão aqui, ó. Ele dá as proposições e te pergunta embaixo. Esse tipo de questão aqui, ele pega no pé de quem não estuda direito. Porque quem não estuda consegue marcar ali A, B, C, D. Por que esse tipo de questão que eu gosto de chamar a sua atenção? Porque mais importante que você saiba toda a matéria é saber como vai cobrar. Por isso que quando você é bom em interpretação de texto, você vai bem nessas matérias aqui. Quando você tem questões A, B, C e D e pergunta correta, mesmo uma pessoa que não estudou tem 25% de chance de acertar. Oi fechado, nem li a questão, vou no gabarito e coloco B. Pronto. Pode ser que eu acertei? Posso. Pode ser que eu errei? Posso. Porque eu sei que uma delas aqui é. Agora eu tenho A, B, C e D. Eu tenho certeza que não é A, eu tenho certeza que não é a D. Aqui eu tenho 50% de chance de acertar. Então, favorece quem chuta. Agora, suponhamos que eu tivesse dúvida se todas eram incorretas e tivesse uma opção assim, todas são incorretas. Tá vendo como é que dificultou? Porque aqui, no ABCD normal, eu tenho assim, uma dessas 4 tem que ser correta. Agora, se eu tiver uma questão, na E for assim, todas são incorretas, eu quebro o cara. Porque ele fala, nossa, peraí, eu estou tentando achar uma incorreta, agora ele está falando que são todas. Então, assim, cuidado com esse tipo de questão que vai vir aqui. Ele mede muito mais o conhecimento do que a outra. Estatisticamente, chutando é mais difícil acertar aqui, ó. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Aí você vai marcando um certinho na frente, essa está certa. Está no artigo 5º também. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Beleza. É plena liberdade de associações para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. A lei penal retroagirá. Não faz nem sentido, né? Salvo para beneficiar o réu. Como é que eu vou colocar um salvo em uma coisa que é positiva, né? Você está errado. Vou explicar aqui. Ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade policial competente. Aqui tem 2 erros. Primeiro, a lei penal não vai retroagir, essa é a regra. Eu trago uma regra e trago uma exceção. Aí vem uma regra e vem uma outra regra junto. Então, assim, como é que eu vou dar exceção de uma coisa que não está negativado, né? Então, a letra, o 4 aí está errado. O 4 está errado é o seguinte. Qual que é a regra? A regra é que a lei penal, lei penal não retroage. O que quer dizer isso, professor? Fulano de tal foi preso no dia 1º/7/2023, cometendo um ato. Vamos colocar uma conduta. Nessa data, essa conduta, que seja um entorpecente que ele estava carregando ou qualquer outra coisa, não era considerado crime. No dia 2/7/2023, essa conduta dele passou a ser crime. Essa pessoa, esse agente A aqui, ó, vamos colocar João aqui, ó. João, do dia 1º/7/2023, teve uma conduta. Carregou lá um entorpecente que na época não era considerado droga, não estava na portaria da Anvisa. No dia 2/7 ele foi colocado lá e considerado droga. A lei penal não vai retroagir para prejudicar ele não, porque na época da conduta dele, na época do fato, aquilo não era crime. No dia 2/7 passou a ser crime, ele não vai retroagir, não vai voltar no tempo para punir ele não. Só que, para beneficiar, pode. Exemplo, se hoje descriminalizar a maconha, ou seja, a venda, o comércio, todas as pessoas que estão presas única e exclusivamente por venda de maconha vai ter que ser solta, porque a lei penal não retroage. Aí eu tenho um salvo. Salvo quer dizer o seguinte, exceto, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, o contrário acontece. Se uma conduta não era crime, passou a ser, eu não vou pegar aquelas pessoas que cometeram no passado, onde não era crime, para puni-las. Agora, se uma conduta que era crime deixou de ser crime,
ele vai ter que soltar todo mundo. Obviamente que quando deixou de ser crime o adultério já foi crime no Brasil. Quando o adultério deixou de ser crime, já não tinha ninguém preso por isso mais, a lei já estava em desuso. Mas suponhamos que o adultério ainda fosse crime, e a partir de hoje deixasse de ser crime. Todas as pessoas que estavam presas por adultério teriam que ser soltas, porque a lei penal vai ter retroagir para beneficiar o réu. Para beneficiar pode, não pode prejudicar o réu. Suponhamos que amanhã a pena de algum crime, que era 8 a 12, passa para 4 a 6. Aquelas pessoas vão ter que ter a pena revista. E se a pena aumentar, em vez de 8 para 12, passa de 12 a 20, vai prejudicar? Não. A lei penal não vai retroagir para prejudicar. A regra é, ela não retroage. Qual que é a exceção? Somente para beneficiar o réu. Para beneficiar pode. Por que está errado? Parece a mesma coisa, mas não é. Dá uma lida aí na alternativa 4. Na alternativa 4, que a lei penal retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Não, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Teria que, se fosse assim, a lei penal retroagirá para beneficiar o réu, tá certo. Esse salvo aí matou a questão. Ninguém será processado nem sentenciado pela autoridade judiciária competente. Não é a autoridade policial que processa e sentencia. Quem sentencia é a autoridade judiciária. Então, eu tenho a questão 1, 2 e 3 como correta, letra B. Letra B, beleza? Vamos na próxima aí, para a gente dar tempo aqui. A gente tem alguns minutos, vai dar tempo. 5. Aqui a gente vai falando, se você não viu isso aqui, vê a nossa dica aqui de direitos políticos. O artigo 14 da Constituição Federal estabelece as condições de elegibilidade para os cargos eletivos no Brasil. Aí mais uma historinha, tá vendo como é que a questão fica grande? Pedro Machado, conhecido como comerciante no interior de Goiás, esse aí caiu na Guarda Municipal de Fortaleza, 2023 também, ó. Está interessado em se candidatar a presidente da República. Presidente, qual que é a idade? Está lá no artigo 14. Acreditando que dessa forma poderá construir um país melhor para todos. Lero, né? A pergunta é, para presidente, quais são os requisitos? Visando alcançar esse objetivo, quais requisitos Pedro Machado deve cumprir para se candidatar ao cargo pretendido? Ou seja, para presidente, quais são as exigências? Idade mínima de 30 anos? Está errado, né? Já é 35. Então, a A e a D eu já risco, porque eu sei que para presidente é 35. Presidente é 35, é o risco. A e a B não vou nem ler. Então, vou ler a C, a B e a C. Vão ser práticos aí nas questões para você ganhar tempo na sua prova. IDECAM, a prova é grande. As questões são muito grandes. Tem folha que tem 2, 3 questões só. Então, assim, vamos focar. B e C tem a resposta que eu quero. Idade mínima de 35 anos, beleza. Estou lendo a B. Nacionalidade brasileira, beleza. Está em pleno exercício de direitos políticos, beleza. Ser filiado a partido político, beleza. Ser alistável e possuir domicílio eleitoral no país, sim. Se fosse um prefeito, ele teria que ter domicílio eleitoral na cidade. Se fosse um deputado, teria que ser domicílio eleitoral naquele estado. Se fosse um vereador, naquele município. Então, tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição. Se você quiser candidatar a presidente, 35 anos e ter domicílio eleitoral naquele país. Ou seja, no Brasil, porque qual é a circunscrição de um presidente? O Brasil todo. Quando é um deputado naquele estado, quando é um senador naquele estado, quando é um vereador naquela cidade, quando é um prefeito naquela cidade, naquele município, obviamente, que são sinônimos. Então, beleza. Circunscrição, país, está certinho a letra B. Vamos ver se a letra C tem algum erro, já que eu sei que a A e a D não é. Idade mínima de 35 anos, fechou. Nacionalidade brasileira, fechou. Aí eu ainda colocaria mais, né? Ser brasileiro nato. Porque, nesse caso, tem que ser brasileiro nato. Estar em pleno exercício de direitos políticos, beleza. Ser filiado a partido político ou declaração de que concorrerá sem qualquer filiação partidária. Ser alistável e possuir residência fixa. Tem algumas coisas erradas aí. Residência fixa e sem filiação partidária. Não existe candidatura avulsa no Brasil. No Brasil, para se candidatar a qualquer cargo eletivo, tem que ser filiado a algum partido político. Entendido? Não existe candidatura avulsa. E também se residência fixa não faz nem sentido, né? Tem que ser residência na circunscrição. Então, número 5, nosso gabarito, letra B. Não está difícil, tá? É uma questão chata, grande, mas não está difícil. Se prestar atenção, tenho aula específica disso aqui, não tem erro, não dá para errar. Beleza? Vamos à nossa última questão. João, da Guarda Municipal, foi preso. Caiu também na Guarda Municipal de Fortaleza, também da IDECAM, tá? Guarda Municipal foi preso em flagrante por ter cometido um crime fora do horário de serviço, enquanto estava de folga. Após a prisão, João foi mantido preso por tempo indeterminado, sem ter sido apresentado à autoridade judicial competente, ou seja, uma prisão ilegal, porque essa prisão ele não foi apresentado, tem vícios de ilegalidade. Com base nos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição de 88, qual o recurso que João pode apresentar para garantir sua liberdade? Aí eu pergunto, qual o remédio constitucional que visa o direito de ir e vir? Isso aqui, ó, para quem estudou aqui na Vale, não erra, tá? Qual o
remédio constitucional que garante o direito de ir e vir. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. Então vamos lá, remédios constitucionais, tem aula aqui só disso. Se você tiver na dúvida nessa questão, cuidado. Habeas corpus garante, habeas corpus do latim, tem o corpo, garante o direito de ir e vir, liberdade de locomoção. Então qualquer pessoa que estiver com o direito líquido e certo de ir e vir cerceado, direito de ir e vir, habeas corpus. Então a resposta nossa é habeas corpus. Certinho? Ó, habeas corpus, letra B é o nosso gabarito. Separei uma questão bônus aqui, não vai dar tempo. O que você vai fazer? Você vai me chamar no Instagram e falar, professor, fala de que é, tá? Fala de que? O professor estava vendo a sua aula, porque às vezes fala, professor, é aquela questão bônus. Eu nem sei de qual dica que é, porque às vezes eu dou várias questões bônus e tem muitas dicas. O que você vai fazer? Você vai chamar no meu Instagram, você ficou na dúvida, professor, queria saber daquela questão que não deu tempo. É uma questão, né, mais pesadinha, a gente separou mais tempo, mas não deu. @magnacis44, vai me adicionar lá e falou, professor, tem uma dica, na dica da Guarda Civil Municipal de Serra, você falou que tinha uma questão aí, manda ela para mim, vamos discutir ela aqui e tal. Pode mandar lá, eu sempre respondo, às vezes não na mesma hora, tem outras coisas, mas eu sempre respondo, beleza? Pede lá que a gente vai conversar. Um abraço, professor Magnacis, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um joinha aí. Minas aqui, ó, tá torcendo para você passar na Guarda Civil Municipal de Serra. Quando você tiver seu apartamento lá, chama o professor para passar um final de semana lá na praia, 0800, beleza? Paga lá para nós uma porção, vai ficar tudo certo. Um abraço, professor Magnacis, fique com Deus. Aí, ó, qualquer dúvida, pode chamar no meu Instagram aqui na Vale, conheça a plataforma da Vale, tenho certeza que você vai estudar de forma muito mais organizadinha ali, por um preço muito especial. Se você olhar o tanto que é um salário desse aqui e a sua chance grande de passar no concurso, aí coloca um dinheiro, né, isso aqui eu vou gastar para não passar nesse concurso público. Dedica tempo, porque senão você vai ficar estudando, vai achar que estudou muita coisa e vai perder o seu tempo. Estudar de forma cadenciada, ali, batendo todo edital, com o edital verticalizado, é muito melhor. Não é só porque eu sou professor que dá vale, não. Aqui eu tenho certeza que você vai maximizar o seu tempo. Porque se às vezes você vê 3, 4, 5 dicas do mesmo assunto, lá não. É um assunto que você estudou, riscou. Outro assunto estudou, fez as questões, tirou as dúvidas, saiu dali. Próxima questão. Todo mundo tem um tempo corrido hoje. Quer otimizar seu tempo? Clica aqui embaixo, conheça a plataforma da Vale. Um abraço, professor Magnacis. Eu espero você na sua aprovação. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.